Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa. Estamos aqui, pessoal, retornando às nossas atividades, né, de final de ano, mas sempre, né, estando aí em cima do calendário voltado para a galera que vai fazer os concursos, que vai fazer os vestibulares, ou para você que vem apenas buscar informação no nosso maravilhoso X da atualidade. Comigo hoje, Thiago Feitosa, e vou trabalhar com vocês um assunto, pessoal, que envolve um pouco da geografia, envolve um pouco das atualidades e que acaba, né, respondendo um pouco das análises que a gente faz sobre o mundo contemporâneo, né? Hoje o tema é sobre a desglobalização ou antiglobalização, como estão tratando aí, né, os estudiosos, que é um fenômeno hoje bastante visível e perceptível, onde o processo de globalização que gerou tanta empolgação, né, nos anos 90, com a expansão do capital, com a inovação aí de um mundo aberto, moderno, né, rompendo com aquela lógica da Guerra Fria, da bipolaridade, né? Hoje esse cenário, né, de empolgação, de integração começa a perder força e percebemos alguns traços, aí, alguns cenários, né, bastante, digamos assim, questionáveis, né, a respeito do mundo em que vivemos e que fazem com que fazem com que os estudiosos, fazem com que todos nós comecemos a analisar, né? Será que a globalização é um fenômeno ainda presente no mundo? Será que ele ainda está em curso? Mas antes, né, pessoal, de começar essa maravilhosa aula, você não pode deixar de deixar o seu like aqui para nós nesse vídeo, né? Já conhece a qualidade do Projetize, então você já vai lá, dá aquela curtidinha, aquele joinha, compartilhe esse vídeo no final dessa aula e se você, por acaso, né, pessoal, está visitando a gente pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Inscreva-se no nosso canal, pois precisamos alargar ainda mais a nossa legião imensa de alunos que vêm nos visitar constantemente, ok? Muito obrigado pela audiência e vamos lá à nossa aula. Bom, pessoal, a ideia aqui nesse primeiro bloco é montar um cenário de como que essa globalização ela foi se construindo ao longo do tempo e, no segundo momento, a gente falar efetivamente sobre esse fenômeno, né, da desglobalização, né? A gente tem que lembrar da declaração recente aí do presidente, né, chinês, né, o nosso querido Xi Jinping, né? Grande figura aí, amada pelo Gabriel Mendes. Gabriel Mendes gosta muito de Xi Jinping, né? Que tem esse nomezinho de pastelaria, mas que é um líder extremamente, né, presente hoje nas relações internacionais. E o Xi Jinping, ele ressaltou a importância dos países, das grandes lideranças econômicas mundiais em se apegarem ao processo de globalização, a se manterem fiéis ao processo de globalização, a exaltar como a globalização foi importante para o mundo, né, num cenário econômico, né? Olha que ironia, o presidente de um país, né, que é regido pelo Partido Comunista Chinês vai chamar a atenção dos líderes internacionais para a importância da globalização, uma vez que ele percebe que essas lideranças europeias, né, os Estados Unidos, começam a ficar um pouco mais fechados à retórica de integração internacional. Mas vamos então aqui entender um pouco que esse processo dito como globalização, que a gente estuda na escola de uma forma muito, digamos, superficial e eu posso dizer até leviana, né? Porque o professor está trabalhando com você Guerra Fria e do nada parece que no quadro surge uma explosão, bum, uma supernova e a globalização começa a acontecer. Na verdade, precisamos entender que a globalização é um fenômeno que já vem se desenrolando há muito tempo. E é uma globalização de quê? Do capital, essencialmente. Então a gente vai lembrar, né, pessoal, quando nós tínhamos um mundo feudal, aquela Europa lá do feudalismo, né, pré-período de expansão marítima, ali séculos XIV, XV, a gente entende que havia no espaço físico, no espaço geográfico europeu, um processo de territorialização. Vamos entender um pouco essa lógica, né? O que é um território, galera? É uma fração do espaço geográfico delimitada por uma fronteira, né, por limites específicos, e normalmente, né, pessoal, apresenta ali um grupo social que atua dentro dessas fronteiras. Então os territórios, eles eram muito perceptíveis na Europa nessa época, né? Você tinha os condados, os ducados, né? Eram partes, né, do espaço que apresentavam ali governos, né? Você tinha ali, né, uma nobreza, né, a presença, né, de senhores feudais, pessoas que trabalhavam nessas terras, que utilizavam essas terras como meio de produção de comida, essencialmente, né? Então existia uma relação muito forte do homem com a terra, que a gente chama de fisiocracia, né? Aquele vínculo, né, onde o poder é garantido pela propriedade de terras. Então, quanto mais terras você possui,
há uma tendência que você seja mais poderoso. E esse é um contexto que, apesar dele ainda existir muito no cenário contemporâneo, né, ele era muito vivo nessa época. O espaço ele era particionado, a burguesia, né, pessoal, era uma classe social ainda engatinhava no processo de desenvolvimento, uma vez que ela não tinha nem como transitar livremente entre os mais diferentes feudos. Então era uma característica espacial, geográfica, né, que a gente está relatando, mas que acabava enunciando uma dificuldade no processo do capitalismo, certo? E o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar que ali, a partir do século XVI, vamos ter alguns fenômenos revolucionários como a expansão marítima, como as revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX, que vão tecnologicamente, pessoal, permitir que a relação espaço-tempo, que é um processo que a geografia analisa muito, ela seja encurtada, né? Ou seja, o que antes era definido como uma distância muito longa, muito grande, como um tempo muito longo para ser percorrido, isso começa a se encurtar, né? As caravelas, elas vão permitir, gente, o comércio e os fluxos ultramarinos, a constituição de impérios internacionais, impérios interoceânicos, né? Você vai ter países europeus expandindo seus domínios para além mar, buscando terras antes intransponíveis e que agora vão fazer parte da sua zona de controle. Então a gente entende o quê? Que com o avanço tecnológico, com o avanço técnico, a relação entre tempo e espaço, ela se modificou. E isso, claro, né, gente, promoveu uma desterritorialização. Olha esse prefixozinho aqui, ó. A ideia de uma quebra de territórios. Não que os territórios deixaram de existir, mas os territórios eles começam a perder aquela noção engessada que o feudalismo trazia, né? Você vai lembrar ali da formação dos estados nacionais, né? Ali no final do século XV e início do século XVI, onde você começa a formar grandes países como Portugal, como Espanha, a partir da fusão desses feudos. Então, o que era territorializado começa a se diluir, se integrar e os fluxos passam a se intensificar. Dentro disso, essa globalização, pouco a pouco, começa a se estruturar. A gente não pode, né, dizer o contrário, né? As grandes obras da geografia, inclusive, analisam que a globalização é um fenômeno que vem se expandindo à medida que essas etapas vão se desenvolvendo, certo? A gente vai lembrar ali, né, pessoal, que ali... Estamos falando aqui já de século XIX, né? Um contexto ali um pouco mais recente. Você vai ter a ascensão do imperialismo e a formação de oligopólios econômicos, né? Oligopólios comerciais, como os cartéis, trustes, holdings, que já representam o quê? O apogeu do desenvolvimento burguês. Enquanto a burguesia lá no feudalismo era uma classe muito tímida, com a industrialização, com a expansão marítima, com a possibilidade agora de uma fluidez do comércio, né? Trens velozes, navios velozes, agora com motores a vapor. Isso possibilita o quê, gente? Que esse burguês agora se reconfigure e se torne uma classe hegemônica. Dentro disso, constituindo grandes conglomerados que possibilitam controle e domínio sobre mercados. Os cartéis, né, gente, na tentativa de eliminar concorrência de preços, né, os trustes e holdings com a tentativa de formar empresas gigantescas, estabelecendo protetorados, né, dentro das suas zonas imperiais. Temos ali a ascensão de grandes impérios como o Império Francês e o Império Inglês. E impérios modernos que surgem no desenrolar das revoluções industriais, como o Império Germânico, que começa a entrar em oposição com essas potências tradicionais. Então aqui a gente tem um momento muito delicado, muito sensível, que é a ascensão de um gigantismo, né, dessa burguesia e fazendo com que essa própria burguesia entre em choque, entre em conflito, em contenda. E isso vai desencadear o quê, gente? Guerras mundiais. Claro que eu estou sendo aqui extremamente simplista, os professores de história vão com muito mais sofisticação relatar o que leva a essas guerras mundiais, mas a gente deve entender isso como a culminância de um processo de expansão do capital num nível tão magnífico que as potências entram em choque. E a gente tem a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais como consequência disso. De um lado, as potências tradicionais, Inglaterra e França, de um outro lado, as potências, né, em ascensão, como a Alemanha e a Itália principalmente, claro que com outros participantes. Temos dentro desse contexto, também muito importante ressaltar,
a ascensão de novas potências que vão se tornar hegemônicas posteriormente, como os Estados Unidos e a União Soviética. Isso é muito interessante. Enquanto na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né, pessoal, Itália e a Alemanha de um lado, França e Inglaterra do outro, se chocam constantemente, a gente vai perceber claramente, né, pessoal, que Estados Unidos e União Soviética vão apresentar ali um crescimento gradual. E dentro disso, né, dentro dessa lógica, a gente percebe que elas vão se tornar hegemônicas num contexto logo após a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Fria, que é uma consequência direta da Segunda Guerra, tem essas duas novas potências como agentes principais. Agentes que vão coordenar agora um novo espaço-mundo dividido por um antagonismo entre o Oeste, o Ocidente, dominado pelo capitalismo estadunidense, e o Oriente, o Leste, dominado pelo socialismo, né, liderado, né, controlado ali pela proposta da União Soviética. E aí dentro disso o que vai acontecer? Se você tem agora o antagonismo Leste-Oeste, você tem uma recriação de territórios. Então olha só, aquela ideia de fragmentação, né, que a expansão do capital estava propondo, né, ela começa a se desintegrar à medida em que eu tenho um levantamento de novos muros, né? Eu vou ter agora novas barreiras, novas dificuldades para essa expansão do capital que vinha acontecendo. Então você percebe como, historicamente, isso não é novo, né, gente? Como o capitalismo ele tenta se expandir globalmente, existem resistências, ele tenta se expandir de novo, existem novas resistências. A Guerra Fria foi um grande processo de resistência, de recriação de territórios, né, à expansão do capitalismo. Isso é uma coisa que a gente deve entender de forma clara. E óbvio, gente, o que vai começar também, por outro lado, a minar essa divisão, essa partição do espaço? É a Revolução Informacional. Então você vê que são cíclicas, né? Eu tinha o feudalismo, novas tecnologias começam a surgir, caravelas, motores a vapor, né? Revolução Industrial. Aí eu tenho uma expansão do capital, vou ter uma reterritorialização aqui no momento da Guerra Fria que meio que estanca essa expansão do capitalismo, mas aí, novamente, na década de 70, com o desenvolvimento de novos métodos técnicos científicos, né? Robótica, mecatrônica, as infovias cada vez mais avançadas, isso vai permitir que agora haja uma produção flexível, né? Que haja, né, uma transnacionalização das empresas do capital. Então esse capital ele começa a forçar, a fazer pressão para se expandir através de bolsas de valores, através de expansões das empresas. E aí, claro, né, gente, vamos ter ali todo o processo histórico, né, que acompanha a Guerra Fria, culminando, né, nos anos 90, 1991 mais especificamente, com o fim do mundo bipolar a partir da ruptura da União Soviética e a formação do que a gente chama de nova ordem mundial. Então não foi uma explosão, não foi um processo que aconteceu de forma aleatória, né? Nem tão pouco espontânea. Foi um processo gradual que foi acontecendo, se construindo, e à medida em que o bloco soviético entrou em declínio, o capitalismo fez pressão para se expandir globalmente. Então temos agora um novo momento de desterritorialização desse capital, que a gente vai apelidar, vai chamar de globalização do capitalismo, né, gente? O mestre Milton Santos, na Geografia, fala muito sobre a ideia da era dos fluxos. Estamos vivendo, né, hoje sob a égide da fluidez, o espaço da fluidez. Você tem internet mais rápida, você tem computadores mais velozes, você tem capacidade de comunicação cada vez mais dinâmica, justamente para quê? Para que os fluxos se expandam. Fluxos de capitais, gente. Fluxos de produtos. Fluxos de informações e, por que não, fluxos de pessoas. Eu deixei o de pessoas separadinho aqui, por quê? Porque não é uma retórica desejável esse fluxo de pessoas. A gente vai falar sobre isso melhor no próximo quadro. Mas a gente percebe que, mesmo as barreiras ainda existindo, mesmo não havendo uma pretensão de que as pessoas vivam onde bem entendam, essas pessoas vão começar a buscar viver onde bem entendem. Vão começar a buscar, a almejar novos parâmetros, novos paradigmas. O American Way of Life, né, gente, esse estilo de vida americano passa a ser desejado pelas pessoas e as pessoas querem migrar. Você vai ter os fluxos populacionais cada vez mais intensificados. Então, sem dúvida alguma, galera, a nova ordem mundial, que a gente chama de globalização, é a culminância de uma série de processos evolutivos que tiveram fase de expansão, retração,
E a globalização dos anos 90 é uma dessas fases de expansão, é uma dessas fases de explosão da possibilidade de acontecimento desses fluxos. Revolucionados, claro, pela tecnologia, né, gente? Então a tecnologia sendo mais capaz de proporcionar transportes velozes, sendo mais capaz de proporcionar comunicação e interação socioeconômica, cultural entre povos e, por que não, quebrando barreiras e facilitando ainda mais a expansão dessa ideia de comunidade global, de aldeia global, que é uma falácia, né, gente? A gente precisa entender de forma muito crítica. Nos concursos isso tem que ser sempre muito criticado, visto com muita cautela. Não há uma aldeia global, mas você cria essa sensação de cidadãos no mundo, onde supostamente temos acesso a todas as culturas, acesso a todas as possibilidades, mas é óbvio, sempre tudo regido pelo grande capital, regido pelas grandes empresas, pelas grandes corporações, que vão ter ali a supremacia dentro desse processo. Então, nesse momento aqui, pessoal, antes do break, a gente entende que a globalização se dava de forma muito expansiva e que o capital atingia o mundo como um todo. Porém, isso tem mudado cada vez mais nos últimos anos. E o divisor de águas, pessoal, vai ser um momento histórico muito importante, que foi o 11 de setembro de 2001. Mas vamos depois do break falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, você tem que seguir a gente nas nossas redes sociais, galera. O Instagram, nosso bombadão, @Projeto X Edu. O nosso Facebook, que é Projeto X Edu também. E claro, vai lá e inscreva-se no nosso canal, Projeto X no YouTube, mais de 100 mil inscritos. E tem eu lá, galera, Kiko Ventura, o melhor professor YouTube. Eu vou entrar numa piscina de Nutella, cara. Eu vou dar aula lá de dentro de geografia, eu vou pegar o mapa mundo. E que isso, o cara deu ruim aqui, cara. Esse cara nem é professor do Projeto X. Não se esquece não, hein? Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. E aqui, pessoal, a gente compõe essa ideia, então, a partir do 11 de setembro de 2001, onde você vai ter o ataque às Torres Gêmeas, o World Trade Center em Nova York, que é um divisor de águas, quase 3 mil pessoas vão morrer no dia 11 de setembro, e ali você inaugura uma nova fase na geopolítica, né? Ou seja, essa retórica de aldeia global, de relativa tranquilidade, integração internacional que os anos 90 trouxeram. O século XXI, ele vai colocar, né, uma água aí nessa fogueira, né, de integração, de empolgação. Você vai ter a organização Al-Qaeda cometendo um atentado nos Estados Unidos, que vai dar início ao processo que geopoliticamente ficou conhecido como a Guerra ao Terror, liderado pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Certo? Nesse momento, pessoal, a gente vai vislumbrar um expansionismo militar dos Estados Unidos como não existia desde a época da Guerra Fria, onde o George W. Bush, né, que vai conduzir esse processo, chamado Doutrina Bush, vai levar adiante, né, um armamentismo pesadíssimo que vai provocar um déficit público nos Estados Unidos sobrenatural, né, gente? Vai ser gasto, só para você ter uma ideia, entre 2001 e 2007, o total de 4,5 trilhões de dólares somente em estrutura militar pelos cofres públicos americanos. Não é à toa que hoje a dívida externa dos Estados Unidos é a maior do planeta Terra, né, gente? E o déficit americano é algo muito preocupante dentro do orçamento do país. E com isso, né, pessoal, a gente vai perceber o quê? Um enfraquecimento econômico gradual dos Estados Unidos. Eu não vou entrar nos pormenores da crise nem da doutrina Bush, porque a ideia é a gente analisar a globalização como um todo. Porém, a fragilização econômica dos Estados Unidos vai levar a uma forte crise em 2008. Essa crise que é associada à questão, né, dos imóveis, a questão dos créditos bancários, ela tem relação direta com o déficit público nos Estados Unidos, onde os juros vão precisar ser elevados, onde você tem uma série de dificuldades por parte do governo americano, levando a uma quase quebra da economia americana em 2008, que repercute diretamente numa quase quebra da economia da União Europeia em 2009. E em 2011, né, pessoal, o Japão também tendo ali uma crise grave, motivada ali pelo pior terremoto da sua história, 9,1 na escala Richter, né, que gerou lá o vazamento das usinas, da usina em Fukushima, né, você lembra, ali no norte do Japão, onde esse cenário fez com que a chamada tríade, e tríade era o apelido dado às três maiores potências capitalistas no início da globalização, né, União Europeia, Estados Unidos e Japão, compunham uma trinca de ases que coordenavam o cenário internacional. Esses ases estavam agora bastante enfraquecidos. E é nesse momento que a gente começa a perceber uma resistência à globalização. Claro que isso já vinha sendo atiçado, já vinha sendo movimentado pela forte, né, pelo forte preconceito, pelo antagonismo
com o Oriente Médio, né, com a região dos países árabes e onde existe um predomínio da religiosidade islâmica, já com o 11 de setembro. Né? O 11 de setembro, como eu falei, foi um divisor de águas porque você já criou uma retórica de divisão entre nós, que éramos ocidentais, e eles, que eram os orientais, né? Num contexto ali, inclusive de povos sendo chamados como bárbaros, né, pelo presidente dos Estados Unidos. Então já existia essa oposição em nível social, em nível, né, cultural, né, um antagonismo entre povos de realidade diferente. Porém aqui a coisa começa a ganhar um corpo econômico. Por quê? No momento em que as três maiores potências do mundo, os três núcleos da economia mundial estavam em declínio, a gente começa a ouvir falar muito nessa palavrinha aqui, que é austeridade, né, gente? Você e eu, que somos brasileiros, temos ouvido falar muito nisso nos últimos anos. Já desde o governo Dilma já se falava em austeridade. Com o Temer, essa lógica ficou muito mais perceptível. E o que é austeridade? É você ser mais conservador nos seus gastos públicos. O que é interessante no Brasil, que apesar dos cortes, né, e das violências que estamos sofrendo em relação ao orçamento, o déficit público se torna cada vez maior. Né? É o primeiro governo na história que aumenta a corte de gastos e consegue aumentar também o déficit público. Né? Isso é um fenômeno a ser estudado, né, pelas gerações futuras. Mas enfim, a aula não é de Brasil. Mas a ideia é você entender que o mundo como um todo vai falar que agora você precisa diminuir a gastança. Os recursos dos governos vão ser mais escassos, você vai precisar limitar os benefícios sociais, né? As assistências ao público, à população vão ser diminuídas. E, gente, toda vez que um governo toma uma atitude contrária à assistência, ao apoio popular, esse governo torna-se impopular. Né? E isso não vai ser diferente. Na Europa, por exemplo, né, você vai ter uma derrubada de governos em sequência de forma muito marcante logo após a crise do bloco em 2009. As eleições de 2010 e 2011 vão fazer com que vários governos em vários países sejam substituídos por partidos de oposição, porque a população vai estar muito insatisfeita com uma proposta de corte de gastos, né? Uma série de protestos, uma série de manifestações e o discurso nacionalista ganhando cada vez mais força. Ah, Thiago, você é contra o discurso nacionalista? Gente, se você do outro lado é nacionalista, se você preza por tais conceitos, não há problema algum, é a sua posição. Porém, se estamos analisando a globalização, temos que entender. Se eu estou defendendo uma retórica agora de nacionalização, de nacionalismo, eu estou sendo favorável ao global? Não. Eu estou sendo favorável ao local, ao particular. Né, ao meu propósito, que é o propósito do meu povo, que vive na minha região. Né? É aquela velha frase, né, que as nossas avós sempre falam, né? Quando a farinha é pouca, o meu pirão vem primeiro. No momento de bonança, de prosperidade, vamos nos integrar, vamos nos interligar, nos comunicar. Lembremos aí, né, pessoal do Bloco Europeu, né, que ascende nos anos 80 e 90 com a proposta de moeda única, de livre circulação de pessoas. Olha que proposta progressista de integração. No entanto, o que a gente começa a observar no momento de crise? O fechamento, o isolamento, a separação, a fragmentação. Então é nesse contexto aqui, pessoal, que o nacionalismo ascende e que a xenofobia e o conservadorismo ganham bastante força. Xenofobia, lembremos, fobia, né, medo, aversão, xeno, estranho, ou seja, uma aversão, um incômodo, uma insatisfação com a presença do estrangeiro. E o conservadorismo é a ideia de conservar as raízes culturais, as raízes nacionais e ser um pouco mais distante da ideia do global, né? Então, socioculturalmente, essa lógica começa a prevalecer. Os imigrantes sofrem uma forte repressão a partir desse momento. Você vai ter ali, a partir de 2009, 2010, uma série de repercussões antagônicas ao imigrante. E mais recentemente, né, pessoal, com ações de grupos terroristas, do Estado Islâmico, esse cenário se torna ainda mais problemático. Temos várias aulas aqui no Projeto X que falam sobre o Estado Islâmico, não vamos entrar nesses pormenores, mas para a gente fazer essa análise de que o imigrante vai ser reprimido, vai ser oprimido, leis xenófobas, né, gente? Leis de proibição de manifestação cultural de povos estrangeiros em certos países europeus, né? E
os separatismos começam a ganhar uma força, né? Começam a estar cada vez mais presentes na pauta política. Eu sei que você já está tendo em mente a questão da Catalunha, né? Você vai ver uma aula em breve comigo, com o Gabriel Mendes, sobre esse assunto, mas você tem que lembrar que lá em 2014, pessoal, já se estava falando em independência da Escócia em relação ao Reino Unido. Já se ressaltava as raízes nacionalistas do Quebec, que é uma coisa que não entrava em pauta desde os anos 90, partidos ali mais nacionalistas do Quebec, francófonos, né, defendendo essa ideia. Veneza, pessoal, na Itália, levantando, erguendo suas bandeiras e o direito à independência, né? A Catalunha, como falamos, o caso do Brexit, né, a ruptura do Reino Unido com a União Europeia, tudo isso ressaltando o quê? Uma ideia de que não há um interesse hoje numa integração como havia nos anos 90 e no início do século XXI. Hoje é uma ideia de distanciamento, de separação, que vai levar ao que se chama hoje de ou desglobalização. Ninguém está dizendo que a globalização definitivamente foi abandonada e deixada de lado. Como vimos anteriormente, pessoal, existem ciclos de empolgação e de retração em relação ao processo de globalização do capitalismo. Mas esse é o momento que a gente precisa analisar. Há, nitidamente, a construção de uma reterritorialização no espaço mundial. Muros sendo elevados, né? Dificuldades para a circulação de pessoas, dificuldades para a circulação de produtos e capitais, simbolizados por alguns elementos importantes visíveis na nossa mídia contemporânea. Como, por exemplo, nosso amigo Donald Trump. O efeito Trump, né, gente, tão falado, comentado na mídia, tem alguns exemplos claros de como os Estados Unidos hoje, olha só que coisa irônica, que tanto exaltaram o processo de globalização do capital no passado, hoje retrocedam nesse comportamento e sejam mais avessos a essa ideia. Uma das primeiras medidas do Trump como presidente da República dos Estados Unidos foi romper com um acordo de aproximação com Cuba que vinha sendo costurado pelo Barack Obama. O que parecia na época uma birra, né, uma forma de ir de forma contrária ao que o Obama havia proposto, na verdade revelou que uma conduta de governo. Uma proposta de criação de muro com o México, né? O fim do Tratado Transpacífico, né? Do Acordo Transpacífico, Parceria Transpacífica, como você preferir, que seria um mega bloco econômico dos Estados Unidos, no NAFTA, né, em si, com o Japão, tigres asiáticos, países do Pacífico de uma forma geral. O Trump rompe com essa ideia, ele rompe com o Acordo de Paris, um dos mais avançados tratados, né, ambientais da história. Fizemos uma aula aqui no X da Atualidade sobre isso. Você volta lá para assistir e entender um pouco melhor sobre essa questão, né? Os protecionismos inúmeros que o Trump vai exercer, desde a esfera comercial, né, gente, falando que vai levar tarifas sobre peças chinesas, né, desde proteção contra a carne brasileira, né, gente, que houve lá uma série de dificuldades para o consumo dentro dos Estados Unidos, e passando até pela questão dos imigrantes, né? Onde de tempos em tempos o Trump veicula a ideia de bloquear a passagem, né, de pessoas para os Estados Unidos, não somente da América Latina, mas também vindo do Oriente Médio e de outras partes do mundo. Então isso é o quê? É um comportamento notoriamente desglobalizante. Um comportamento notoriamente antagônico àquela ideia, àquela empolgação de integração global que havia, né, em tempos anteriores. E isso, claro, né, gente, também ascensão na União Europeia. Um conservadorismo muito forte, né? Tivemos nas últimas eleições francesas um duelo entre Emmanuel Macron e a Marine Le Pen, né? A representante da família Le Pen, a família ultraconservadora, que foi ao segundo turno e dizia claramente que se fosse presidente iria tirar a França da União Europeia, né? Tivemos aí, né, pessoal, no Reino Unido, o processo de votação popular a respeito do Brexit, da saída do Reino Unido do bloco europeu, que culminou com, né, em 5 anos, um processo de consolidação dessa ruptura, né, onde hoje vários partidos conservadores ascendem ao poder no parlamento inglês, né, nos discursos, né, mais nítidos aí na mídia. A Holanda, né, com a eleição, né, recentemente, quase a vitória do Geert Wilders, que era um político também bastante conservador, bastante nacionalista, podemos dizer ultranacionalista, também com comportamentos avessos aí à ideia de integração com a União Europeia. A Alemanha, onde recentemente 21% do parlamento europeu sendo ocupado hoje pela AfD, que é o partido de extrema-direita, a maior vitória da extrema-direita na Alemanha desde Adolf Hitler. E claro, né, pessoal,
A Espanha, onde a intolerância do governo chegou a níveis extremos de conservadorismo, não permitindo que os catalães, de forma espontânea e democrática, executem um pleito popular, um plebiscito, uma consulta à população a respeito da independência da região. Então, a gente percebe, nitidamente no mundo hoje, um crescimento de um pensamento conservador, um crescimento do discurso nacionalista bastante radical e a globalização perdendo força, perdendo intensidade, perdendo fluidez, ao ponto de, como falamos anteriormente, o presidente chinês sendo hoje a voz da razão nesse aspecto e chamando a atenção para que o capitalismo, para sobreviver, necessita da globalização da economia internacional. Então temos hoje até mesmo aqueles lugares que no passado eram bastiões de resistência ao capitalismo, hoje tendem a chamar a atenção para a necessidade de integrar a ordem mundial nos propósitos que eram estabelecidos anteriormente. Gente, é claro que isso não é uma obrigatoriedade. Os países eles podem se determinar e atuar como bem entendem. Mas apenas cabe aqui a gente fazer a análise de um comportamento que se modificou e que vem trazendo aí repercussões bem interessantes, algumas preocupantes, e que podem cair aí na sua prova ou, pelo menos, estão presentes na mídia para você que vem apenas buscar informação e atualização. Ok, galera? Queria agradecer vocês aí pela presença, ok? Deixa lá embaixo seu comentáriozinho, algum tipo de dúvida que você tenha a respeito do vídeo e propostas para vídeos posteriores. Gente, queremos construir um projeto X aqui que possa atender aquilo que você gosta, aquilo que você precisa e já estamos de volta com mais um assunto da atualidade, mais um assunto quente da mídia que vai trazer informação para você. Valeu! Um forte abraço. Valeu, galera.